Meu namorado disse que queria um relacionamento aberto. Então abri para a árvore genealógica dele. Eu estava sentada em frente ao Bruno, no nosso aniversário de 5 anos, quando ele tirou uma caixinha de veludo e jogou pela mesa. Olha, eu topo casar. Mas preciso de liberdade para explorar. Tem tantas mulheres lindas por aí. Ele continuou. E eu preciso experimentá-las antes de morrer. Eu olhei fixamente para o Rolex no pulso dele. O cinto Gucci. Tudo pago por mim enquanto ele se organizava. Aqui está o que o Bruno não sabia. Eu tinha passado nosso relacionamento inteiro mentindo pra ele. Veja bem, Bruno era medianamente feio, na melhor das hipóteses. E ele tem um micropênis. Sim, você ouviu direito. Meio centímetro. Mas minha linguagem do amor são palavras de afirmação. Então, passei 5 anos dizendo a ele que tamanho não importa. Eu fazia ele se sentir incrível quando ele realmente não era... E agora? Ele realmente acreditava nisso. Sabe de uma coisa? Você está absolutamente certo. Eu disse. A cabeça dele subiu de repente, viu? É por isso que eu te amo. Você entende? Ele estendeu a mão e apertou a minha. Já olhando para uma mulher passando pela nossa mesa, isso vai ser incrível para nós. Eu sorri de volta. Ele não fazia ideia do que estava por vir em uma semana. Bruno era uma pessoa diferente. Perfume novo que ele comprou em 5 parcelas no Clara. Ele sentava no sofá ao meu lado, deslizando por aplicativos de namoro me mostrando fotos de mulheres. Essa aqui quer se encontrar. Quinta-feira, ele dizia, você deveria tentar também. Ah, espera. Você provavelmente é tímida demais para esse estilo de vida. Eu só assinei porque eu também tinha meus olhos em um prêmio. Depois de 2 semanas do Bruno, postando outras garotas no story do Instagram dele, a mãe dele finalmente me mandou mensagem sobre o churrasco da família. Você ainda vai? Não vai? Seu irmão André e eu queremos você lá. Eu não perderia. Eu disse. E eu quis dizer isso. No churrasco. André estava na churrasqueira, com uma camisa que ele provavelmente pagou sozinho. Ele sorriu quando me viu. Aquele sorriso genuíno que fazia você se sentir importante. Oi, ele disse. Ouvi falar da coisa do relacionamento aberto. Você está bem? Eu me aproximei. Na verdade, estou ótima. Bruno queria liberdade. Estou apenas aceitando o mesmo acordo. A expressão dele mudou. Ah, entendo. Conversamos por 1 hora, rimos. A mão dele roçou na minha. Do outro lado do quintal, Bruno estava nos observando, a conversa dele morrendo no meio da frase. A mãe dele veio e me abraçou. Eu sempre achei que você era boa demais para o Bruno. De qualquer jeito, ela sussurrou. Mas aqui está a questão. Enquanto Bruno estava postando todas essas fotos de balada e colecionando números de telefone, os encontros reais dele não estavam indo bem. Ele chegava em casa cedo. Todas as vezes, quinta à noite, em casa às 9. Sexta à noite, a mesma coisa. Ele estava ficando mais quieto. A confiança estava rachando. 2 semanas depois, eu estava me arrumando para sair. Quando Bruno entrou no nosso quarto, onde você vai? A voz dele estava diferente. Certa tem um encontro. Ah, ele sentou na cama. Alguém que eu conheço. Eu olhei para ele no espelho. Sim, André. O rosto dele ficou branco. André, meu irmão André. Isso mesmo! Isso não tem graça. Não estou brincando. Peguei minha bolsa. Você disse... Qualquer um. Sem restrições, lembra? Eu não quis dizer... Meu irmão. Você disse... Quem eu quisesse. Eu quero o André. Fui em direção à porta. Você está sendo muito inseguro agora. Achei que estávamos explorando. Isso é diferente. Você não pode... Não posso... O que eu me virei. Ele abriu a boca, fechou. Ele estava preso? Foi o que eu pensei. Disse André. E eu fomos a um restaurante legal, onde ele perguntou sobre minha vida. E realmente ouviu. Eu quis te chamar para sair há 5 anos. Ele admitiu. Mas você estava com meu irmão? Postei uma foto. Nossa, naquela noite... Bruno visualizou em todas as 3 contas dele. As mensagens começaram à meia-noite. Precisamos conversar. Você está fazendo isso para me machucar. Depois disso, comecei a passar as noites na casa da minha melhor amiga, Chelsea, e não ouvi novamente até o próximo jantar em família. 3 semanas depois, quando André e eu entramos de mãos dadas, a mãe dele praticamente correu. Ah, estou tão feliz que vocês dois finalmente ficaram juntos. Ela nos abraçou. André está falando sobre ela há anos. Mas ela estava com o Bruno, e ele nunca faria isso com o irmão dele. Bruno sentou-se em silêncio durante o jantar, enquanto todos elogiavam André e eu. A tia dele ficava dizendo coisas como: finalmente alguém com uma carreira de verdade. E André sempre tratou bem as namoradas dele. Não como antes. Parando e olhando para Bruno. Depois do jantar, Bruno me seguiu até a cozinha. Podemos conversar. A voz dele estava pequena. Por favor. Estou meio ocupada. Por favor. Os olhos dele estavam vermelhos. Cometi um erro. O relacionamento aberto não está funcionando. Que pena. Eu disse, mas meu irmão sério? Você disse... Quem eu quisesse. Vou fechar o relacionamento, ele disse friamente. Voltaremos ao normal. Só nós como era... Isso não é um pedido. É um aviso. Eu olhei não sabendo o que ele quis dizer. O jeito que ele olhou pra mim fez minha pele arrepiar. Meu celular vibrou no meu bolso. E o nome da Chelsea acendeu na tela. Perguntando se eu estava bem, já que estava na cozinha há tanto tempo. Respondi que precisava ir para lá agora mesmo. E peguei minha jaqueta do cabideiro. Bruno bloqueou a porta, mas empurrei para passar por ele. E disse ao André que tinha que resolver algo urgente. A mãe dele me abraçou para se despedir, enquanto Bruno ficou parado, assistindo de braços cruzados a viagem até o apartamento da Chelsea. Levou 20 minutos. Ela já estava esperando na porta com vinho e o laptop aberto. Contei tudo a ela sobre a cozinha e a ameaça estranha dele de fechar o relacionamento.
Ela começou a digitar notas imediatamente e disse que precisávamos documentar tudo, porque aquilo soava como coerção. Ela abriu um novo documento e me fez repetir as palavras exatas dele, enquanto digitava com registros de horário. Salvamos capturas de tela de todas as nossas conversas de texto das últimas 3 semanas, incluindo as mensagens dele sobre querer um relacionamento aberto. Chelsea disse que essas eram provas importantes, caso as coisas piorassem, e eu deveria manter registros de tudo daqui para frente. Na manhã seguinte, acordei cedo e voltei para nosso apartamento. Enquanto Bruno estava na academia, passei por cada gaveta e pasta, coletando recibos de coisas que eu tinha comprado para ele. Ao longo dos anos, o recibo do Rolex estava na minha caixa de joias, onde eu o guardei. Depois de surpreendê-lo no aniversário dele, o recibo do cinto Gucci estava no meu e-mail, junto com dezenas de pedidos de roupas da Nordstrom e saques. Encontrei pagamentos de aluguel, voltando 3 anos, mostrando que eu tinha pagado 70% todo mês. Recibos de supermercado enchiam uma caixa de sapatos inteira, porque eu estava comprando toda a nossa comida. Desde que ele estava entre empregos por 2 anos, meu extrato de cartão de crédito mostrava contas de restaurantes, despesas de férias e até pagamentos do seguro do carro dele. Espalhei tudo na mesa de jantar da Chelsea e usei a calculadora dela para somar tudo. O total chegou a 32.400 euros. E ver esse número me fez sentir enjoada. Tirei fotos de cada recibo e carreguei em uma pasta, na nuvem que a Chelsea me ajudou a criar. Então mandei mensagem para André dizendo que precisávamos conversar sobre limites com a situação da família dele. Ele respondeu imediatamente e sugeriu nos encontrar para um café naquela tarde, em um lugar perto do escritório dele. Quando cheguei lá, ele já estava esperando com meu pedido usual pronto. Ele ouviu enquanto expliquei sobre o comportamento do Bruno e disse que entendia. Se eu precisasse de espaço do drama da família dele, André prometeu apoiar o que quer que eu precisasse e não me pressionaria sobre eventos familiares. Ele também mencionou que Bruno estava ligando para ele sem parar, reclamando de mim, mas ele não estava se envolvendo nisso. Concordamos em manter nosso relacionamento separado do que estava acontecendo com o irmão dele. Mais tarde naquele dia, Bruno postou uma foto em preto e branco dele, parecendo triste, com texto sobre pessoas falsas, mostrando suas verdadeiras cores. Tirei uma captura de tela imediatamente e adicionei à minha pasta de provas. Sem responder ou mesmo curtir, Chelsea voltou do trabalho e disse que eu realmente deveria ver um advogado sobre nosso contrato de aluguel compartilhado e recuperar meu dinheiro. Ela tinha uma amiga em uma clínica de assistência jurídica que ajudava pessoas com situações domésticas e poderia me ver mais tarde esta semana. Liguei e marquei uma consulta para quinta-feira de manhã. 2 dias se passaram com meu telefone constantemente vibrando das mensagens do Bruno. Primeiro, ele enviou parágrafos longos sobre o quanto me amava e cometeu erros. Então mudou para mensagens de texto raivosas sobre André ser um irmão terrível que o traiu. Eu só respondia coisas práticas, como a conta de luz vencendo, e precisando que ele transferisse a metade dele. Cada mensagem que enviei foi curta, e tirei capturas de tela de tudo, incluindo as respostas dele. Na quarta-feira de manhã, Sr. Becker, do Recursos Humanos, me chamou em seu escritório. Alguém havia feito uma reclamação anônima sobre meu comportamento no local de trabalho, alegando que eu estava criando um ambiente hostil. Expliquei que meu ex estava me assediando e tentando causar problemas no meu trabalho. Sr. Becker anotou e disse que levavam retaliação a sério e investigariam a reclamação minuciosamente. Ele perguntou se eu me sentia segura, e eu disse que sim. Mas queria documentado que isso começou depois que terminei as coisas com Bruno. A consulta de quinta-feira na clínica jurídica foi melhor do que o esperado. A consultora examinou toda a minha documentação e recibos e explicou minhas opções claramente. Ela disse que eu poderia buscar recuperar o dinheiro através do Tribunal de Pequenas Causas, para qualquer coisa que fosse um empréstimo, não um presente. Ela também explicou como sair do contrato de aluguel. Se Bruno não pudesse pagar o apartamento sozinho, passamos 1 hora redigindo um acordo formal de separação, que dizia que Bruno poderia ficar com os presentes reais, como o relógio e roupas, mas ele precisava pagar de volta o dinheiro por aluguel. Compras? Contas que eram claramente empréstimos para ajudá-lo. O acordo dava a ele 6 meses, para pagar de volta 20.000 euros em parcelas mensais. Ela disse que isso era generoso, já que eu poderia provar mais, mas mostrava que eu estava sendo razoável. Naquela tarde, enviei o acordo de separação para o e-mail do Bruno. Confirmação de leitura ativada. O e-mail dizia que ele tinha 1 semana para responder, antes que eu entrasse no Tribunal de Pequenas Causas, pelo valor total. A confirmação de leitura mostrou que ele abriu em 3 minutos. Mas ele não respondeu por horas. Por volta das 7 daquela noite, eu estava assistindo televisão com Chelsea. Quando a campainha do apartamento dela tocou sem parar, alguém estava pressionando todos os botões do prédio, tentando entrar. Chelsea olhou para a câmera de segurança no celular dela e lá estava Bruno do lado de fora, pressionando botões como um louco. O estômago se revirou. Ele deve ter conseguido o endereço dela, do meu diretório de trabalho ou algo assim. Chelsea me disse para ficar quieta enquanto ia para o interfone. Alguém de cima já tinha deixado ele entrar. Ouvimos passos correndo pelas escadas, e então, batendo na porta da Chelsea. Eu sei que você está aí dentro. Bruno estava gritando e batendo na porta, tão forte que a moldura estava tremendo. Peguei meu celular e comecei a gravar, enquanto Chelsea pegou o dela para ligar para a segurança do prédio.
Ele continuou batendo e gritando sobre precisar falar comigo. E como eu estava arruinando tudo, o corredor inteiro provavelmente podia ouvi-lo gritando sobre o irmão dele e a vida dele. E como isso não era justo. Continuei gravando tudo enquanto Chelsea falava com a segurança no telefone. E talvez 5 minutos. 2 seguranças apareceram e podemos ouvi-los no corredor, dizendo ao Bruno que ele precisava ir embora. Ele começou a gritar com eles também, sobre como eu roubei o irmão dele e arruinei a vida dele. Virei todos contra ele. Os seguranças não estavam aceitando e basicamente o arrastaram em direção ao elevador. Enquanto ele continuava gritando, Chelsea abriu a porta assim que colocaram ele no elevador e conversamos com os seguranças. Eles tomaram nossas declarações sobre o que aconteceu e disseram que estavam banindo ele da propriedade. Um guarda escreveu documentação oficial sobre o incidente e nos deu cópias. Eles disseram que se ele voltasse, chamariam a polícia imediatamente. Meu telefone estava explodindo com mensagens de André, perguntando se eu estava bem. Bruno tinha ligado para ele logo depois de ser expulso e estava gritando sobre traição e ameaçando contar aos pais a verdade sobre mim. Mandei mensagem para André dizendo que estava bem e não tinha nada a esconder, diferente do irmão dele, que estava vivendo do meu dinheiro há anos. André disse que Bruno soou completamente descontrolado no telefone e estava preocupado com o que ele poderia fazer a seguir. Eu contei a ele sobre o incidente de segurança e enviei o vídeo que gravei. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem no Instagram de alguém chamado Melanie Yates. Ela tinha enviado capturas de tela da conversa de texto dela com Bruno. De quando saíram, nas mensagens, ele estava dizendo a ela que era basicamente solteiro e em um relacionamento morto. Ela disse que quando se encontraram, ele não conseguiu performar de jeito nenhum. E então passou 20 minutos culpando o estresse do relacionamento tóxico comigo. Agradeci por entrar em contato. Expliquei brevemente que estávamos em um relacionamento aberto, que ele exigiu. Ela ficou completamente enojada e disse que ele mentiu para ela desde o início. Ela se ofereceu para dar uma declaração, se eu precisasse para qualquer coisa jurídica. Salvei todas as capturas de tela dela na minha pasta de provas. Naquela tarde, Bruno finalmente enviou sua resposta ao acordo de separação. Era esse, e-mail longo e louco, sobre como eu o manipulei por anos e virei toda a família dele contra ele. Ele disse que eu era emocionalmente abusiva e controladora. E que eu tinha planejado tudo isso para roubar o irmão dele. Ele se recusou a assinar qualquer coisa e exigiu que eu saísse do apartamento imediatamente. Já que ele precisava do espaço dele, encaminhei direto para minha amiga advogada da clínica. Ela me ajudou a escrever uma resposta, apontando que eu era a pessoa principal no contrato de aluguel e estava pagando a maior parte do aluguel há anos. O registro mostrou que paguei 70% do aluguel todo mês, mais todas as contas de serviços públicos. Demos a ele 30 dias para encontrar outro lugar, para morar ou concordar com o plano de pagamento. Ela disse que o e-mail dele na verdade ajudou o nosso caso, porque mostrou que ele estava sendo irracional. Naquela noite, a mãe dele me ligou chorando. Bruno tinha dito a ela que eu estava abusando emocionalmente dele por anos, e ela não sabia no que acreditar. Fiquei calma e disse a ela que tinha documentação de todo o nosso relacionamento, incluindo todos os extratos bancários, mostrando quanto dinheiro gastei apoiando ele. Ela ficou quieta por um longo tempo, e então disse que precisava de tempo para pensar sobre tudo. Eu podia dizer que ela estava começando a ver através das mentiras dele, mas não queria acreditar que o filho dela inventaria tudo isso. 2 dias depois, tive minha consulta de aconselhamento, que tinha agendado semanas atrás. A terapeuta perguntou por que eu tinha ficado tanto tempo com alguém que não me apreciava ou contribuía com nada. Conversamos sobre minha infância e como meus pais sempre me fizeram sentir que tinha que merecer amor, cuidando das pessoas. Ela me ajudou a ver esse padrão de precisar ser necessária. E como Bruno usou isso contra mim, foi difícil ouvir, mas eu sabia que ela estava certa. A sessão me ajudou a entender por que aguentei tanto por tanto tempo. Mais tarde naquela semana, comecei a receber ligações do Klarna, porque os pagamentos do Bruno estavam voltando. Eles tinham eu listada como contato de emergência, de quando ele se inscreveu, para todos aqueles planos de pagamento. Cada empresa para quem ele devia dinheiro estava me ligando porque a conta bancária dele estava vazia. Dei a eles o novo número de telefone dele. Eu passei pelo processo de me remover de todas as contas dele. Levou horas para me desvincular de todas as bagunças financeiras dele, mas eu precisava proteger meu crédito. Cada empresa confirmou que me removeram e só entrariam em contato com ele daqui pra frente. Naquela mesma noite, André mandou mensagem perguntando se eu queria jantar naquele pequeno restaurante italiano no centro. Encontrei ele lá depois do trabalho e sentamos em uma cabine de canto, longe das janelas. Ele pediu vinho para nós e conversamos sobre coisas normais no começo, como o trabalho dele e minhas perspectivas de promoção. Então ele ficou quieto e me olhou seriamente. Provavelmente deveríamos conversar sobre o que isso é. Ele disse. Assinei e esperei. Ele me disse que assistiu Bruno me tratar mal por anos, mas nunca soube como dizer algo sem ultrapassar limites. Ele admitiu que ver eu pagar por tudo, enquanto o Bruno ficava sentado, o deixava com raiva, mas não era lugar dele interferir. Concordamos em ir devagar e não colocar rótulos em nada. Ainda na manhã seguinte, acordei com 3 mensagens no Instagram, de mulheres que eu não conhecia. Todas tinham dado match com Bruno em aplicativos de namoro e queriam compartilhar suas experiências. A primeira disse que ele apareceu 40 minutos atrasado no encontro para café.
e passou o tempo todo falando sobre a ex dele, que estava ameaçada pelo sucesso dele com mulheres. A segunda disse que ele tentou fazer ela pagar o jantar, porque o cartão dele foi recusado. A terceira enviou capturas de tela dele, pedindo dinheiro emprestado, depois de um encontro. Todas as três disseram que ele não parava de falar sobre como a ex dele era louca e controladora. Agradeci por entrarem em contato, e salvei todas as mensagens delas. Naquele fim de semana, decidi começar a tirar meus itens valiosos do apartamento, enquanto Bruno estava no novo emprego de fim de semana, que o tio conseguiu pra ele. Chelsea veio com caixas, e começamos a empacotar tudo que eu podia provar, que comprei. Meu laptop, joias da cafeteira, cara. Todos os utensílios de cozinha que comprei, até os lençóis e toalhas bons. Chelsea ficou de vigia na janela. Caso o Bruno chegasse em casa cedo, carregamos tudo no carro dela e levamos para uma unidade de armazenamento que aluguei. O processo inteiro levou 3 horas e fizemos 4 viagens. Na segunda de manhã, liguei para o Sr. Colin Branco, nosso senhorio, para discutir a situação do contrato. Ele concordou em me encontrar em uma cafeteria perto do escritório dele. Trouxe cópias de todos os pagamentos de aluguel, mostrando que eu estava cobrindo a maior parte por anos. Colin olhou tudo e balançou a cabeça. Ele me disse que Bruno já estava 2 meses atrasado. Na parte dele, que eu estava cobrindo, sem perceber. Colin concordou em remover o nome do Bruno na renovação do contrato em 3 meses, se os pagamentos perdidos continuassem. Ele também disse que estava recebendo reclamações sobre música alta e festas da unidade do Bruno, desde que eu estava ficando em outro lugar. Agradeci e consegui tudo por escrito. 2 dias depois, meu aplicativo do banco enviou um alerta de que alguém tentou acessar nossa conta poupança conjunta. Eu já tinha movido minha parte para uma conta separada na semana anterior, deixando apenas as contribuições do Bruno, que totalizavam cerca de 200 reais. Meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto raivosas dele, dizendo que roubei o dinheiro dele. Lembrei a ele que o saldo restante era apenas o que ele colocou ao longo de 5 anos. Ele continuou mandando mensagens, dizendo que eu era uma ladra e ele chamaria a polícia. Tirei capturas de tela de tudo e não respondi. Depois disso, na manhã seguinte, vi que a tia dele tinha postado no Facebook sobre mulheres que são interesseiras e depois bancam a vítima. Quando o relacionamento termina, era claramente sobre mim. Mesmo que ela não usasse nomes, em 1 hora, André tinha comentado me defendendo, dizendo: algumas pessoas trabalham duro, enquanto outras sugam de seus parceiros. A mãe dele entrou apoiando André. Logo metade da família estava discutindo nos comentários. Fiquei completamente fora disso, e apenas assisti o drama se desenrolar. Minha consulta de aconselhamento foi naquela tarde. Passamos a sessão inteira falando sobre honestidade. A terapeuta apontou que eu estava mentindo para mim mesma, tanto quanto tinha mentido para Bruno. Ela me ajudou a ver que eu me convenci de que a preguiça dele era temporária, e a falta de contribuição dele mudaria. Conversamos sobre como ser honesta comigo mesma significava reconhecer meu próprio valor, e não me contentar com alguém que não me valorizava. Foi difícil ouvir, mas eu sabia que ela estava certa sobre tudo. Naquela noite, recebi uma mensagem de Alexa Figueiroa com emojis rindo. Ela tinha saído com Bruno na semana anterior, e foi um desastre. Ele apareceu atrasado, sem a carteira, e pediu a ela para pagar as bebidas. Então ele passou o encontro inteiro falando sobre a ex-louca dele, que tinha ciúmes do sucesso dele. Ele tentou se convidar para a casa dela e ficou bravo. Quando ela disse não, ela disse que ele me mencionou pelo menos 15 vezes. E continuou mostrando fotos antigas de nós para provar como ele costumava ser feliz. Agradeci pelo aviso e adicionei as mensagens dela à minha coleção crescente de provas. Na quinta-feira, eu estava cansada de ser legal. Sentei e redigi um e-mail final para Bruno com exigências claras. Sair em 45 dias. Pagar de volta os 5.000 euros que devia em parcelas mensais. Parar de me contatar, diretamente ou através de outras pessoas. Coloquei Colin, o senhorio e minha consultora jurídica da clínica em cópia. Inclui consequências, desta vez como processos de despejo se ele não saísse. E tribunal de pequenas causas pelo dinheiro. Enviei na sexta de manhã e esperei a resposta dele. Veio na segunda, mas não por e-mail. Eu estava na minha mesa quando o Sr. Becker, do RH, ligou dizendo que alguém estava no saguão exigindo me ver. Soube imediatamente que era Bruno. Sr. Becker desceu para resolver enquanto fiquei na minha mesa 20 minutos depois. Sr. Becker ligou para dizer que a segurança tinha removido o Bruno do prédio. Depois que ele começou a gritar, eles registraram uma ordem formal de não contato e colocaram a foto dele em todas as mesas de segurança. Sr. Becker disse que o RH estava tratando isso como uma questão de segurança e perguntou se eu precisava de qualquer outro apoio. Agradeci e voltei ao trabalho, sabendo que tinha outra camada de proteção agora. 2 dias depois, a mãe do André me ligou enquanto eu estava fazendo o jantar. E a voz dela soava diferente, de alguma forma mais suave. Ela me disse que estava conversando com outros membros da família sobre tudo o que aconteceu, e todos confirmaram o que ela começou a suspeitar sobre o padrão do Bruno, de culpar todos os outros pelos problemas dele. Ela admitiu que sempre soube que ele era irresponsável, mas continuava esperando que ele amadurecesse. Se ela apenas desse a ele tempo e apoio suficientes. Mexi minha massa enquanto ela falava sobre como assistiu ele passar de emprego em emprego. Sempre com alguma história sobre um chefe ruim ou tratamento injusto. Ela disse que deveria ter visto os sinais
quando ele voltou pra casa 3 vezes antes de me conhecer, cada vez com uma desculpa diferente sobre colegas de quarto ou senhorios sendo irracionais. A conversa durou 20 minutos, e no final ela estava chorando, dizendo que se sentia culpada por não me proteger dele mais cedo. Naquela mesma semana, comecei a receber mensagens de amigos mútuos. Tinham ouvido a versão do Bruno dos eventos. 3 pessoas diferentes entraram em contato, dizendo que ele estava contando a todos que eu estava traindo com André. Por meses antes de abrirmos o relacionamento, todos disseram a mesma coisa, que a linha do tempo dele não fazia sentido. Porque ele estava postando sobre nosso jantar de aniversário, apenas semanas antes, chegando que eu estava traindo por meses. Um amigo me enviou capturas de tela das mensagens do Bruno, onde ele se contradizia sobre datas e detalhes. Outro amigo que trabalhava com André confirmou que André estava viajando a trabalho durante o tempo que Bruno alegou que começamos nosso caso. Salvei todas as capturas de tela em uma pasta, rotulada a provas, e continuei documentando tudo. O mediador, Sr. Jasper Conrad, me ligou na quinta de manhã para agendar nossa reunião em uma cafeteria no centro, para a segunda seguinte. Ele explicou que o processo seria neutro e focado em alcançar um acordo justo sobre o apartamento e finanças. Concordei com o horário e marquei no meu calendário. A segunda chegou e cheguei 15 minutos mais cedo, pedindo um café e revisando minha documentação. Mais uma vez, Jasper apareceu bem na hora, usando uma camisa simples de botões e carregando uma pasta. De curo, apertamos as mãos, e ele explicou que esperaríamos mais 10 minutos pelo Bruno antes de começar. 20 minutos se passaram antes que Bruno finalmente entrasse, usando o cinto Gucci que comprei para ele no aniversário, e uma jaqueta de grife, que reconheci do meu extrato de cartão de crédito. 2 meses atrás, ele não pediu desculpas por estar atrasado. Apenas sentou, e imediatamente começou a reclamar sobre ter que se encontrar. Jasper ficou calmo e puxou a papelada, explicando que precisávamos discutir o contrato do apartamento e quaisquer obrigações financeiras compartilhadas. Bruno se afundou na cadeira e admitiu que não podia pagar o apartamento sozinho, já que o aluguel era 2.800 euros por mês, e o novo emprego dele só pagava o suficiente para cobrir talvez metade disso. Ele disse que estava tentando encontrar um colega de quarto, mas ninguém queria se mudar com o contrato. Já no meu nome, Jasper anotou e sugeriu que elaborássemos um plano de pagamento, onde Bruno teria 60 dias para encontrar uma maneira de assumir o contrato ou desocupar o apartamento. O rosto do Bruno ficou vermelho, e ele começou a argumentar que 60 dias não era tempo suficiente, mas Jasper lembrou a ele que isso já era generoso. Considerando que ele não pagou aluguel por 2 meses, puxei minha pasta e mostrei ao Jasper a documentação do Bruno, aparecendo no meu local de trabalho e no prédio da Chelsea. Expliquei como a segurança teve que removê-lo do meu escritório e como o prédio da Chelsea o baniu da propriedade. Jasper escreveu tudo nas notas dele, certificando-se de obter datas e horários específicos. Bruno de repente ficou quieto e parou de argumentar, os olhos dele indo entre mim e Jasper, como se estivesse percebendo quanto evidência eu tinha coletado. Jasper sugeriu adicionar uma cláusula de não contato ao acordo, e Bruno não objetou. Desta vez, passamos mais 1 hora, passando por detalhes financeiros comigo, mostrando extratos bancários, provando que paguei por quase tudo. Durante nosso relacionamento, Jasper calculou que Bruno me devia perto de 12.000 reais, mas sugeriu que nos contentássemos com 5.000 em parcelas mensais. Para tornar mais realista, concordei, porque honestamente, eu só queria que isso acabasse e ter minha liberdade de volta, sem lidar com processos judiciais que poderiam se arrastar por meses. Bruno assinou o acordo com mãos tremendo, concordando em se mudar em 45 dias e me pagar 500 euros por mês durante 10 meses. Jasper fez cópias para todos e explicou que o acordo era legalmente vinculativo e poderia ser aplicado através do Tribunal de Pequenas Causas. Se necessário, depois da reunião, liguei para André para atualizá-lo e nós conversamos sobre nossa situação. Ambos concordamos que seria melhor esperar até depois que Bruno se mudasse, antes de sermos públicos sobre namorar, já que queríamos minimizar o drama e deixar as coisas se acalmarem. André disse que entendia completamente e que preferia fazer as coisas direito do que se apressarem. Qualquer coisa que pudesse causar mais problemas. Ele apontou que já tínhamos esperado 5 anos, então mais algumas semanas não importariam, mostrando muito mais maturidade do que o irmão dele jamais teve, dentro de dias de assinar o acordo. Bruno começou a postar seus itens de grife à venda online, com histórias tristes sobre recomeçar depois da traição e reconstruir do nada. Recebi as postagens, porque amigos mútuos continuavam me enviando capturas de tela. Mas não me envolvia ou respondia a nada disso. Ele listou o Rolex pela metade do que paguei por ele, e o cinto Gucci por 1/3 do valor. Claramente desesperado por dinheiro rápido, me concentrei na minha própria vida em vez disso, indo ao trabalho, passando tempo com Chelsea e lentamente reconstruindo meu senso de identidade, sem o peso morto dele me puxando para baixo. Chelsea veio no fim de semana seguinte, com amostras de tinta e catálogos de móveis. Determinada a me ajudar a recuperar meu espaço, passamos o sábado pintando as paredes do quarto de uma cor azul suave. E Bruno sempre disse que era feminina demais. Domingo, movemos todos os móveis, nos livrando da cadeira gamer feia, que ele insistiu em manter na sala, e substituindo por um cantinho de leitura que sempre quis.
Jogamos fora os posters velhos dele e a placa de neon. Idiota que ele comprou para a cozinha, que dizia Viva Riame. Mas, ironicamente, no domingo à noite, o apartamento parecia completamente diferente. Como se um adulto de verdade morasse lá, em vez de um adolescente perpétuo. O Chelsea me ajudou a pendurar cortinas novas e organizar meus livros nas prateleiras que comprei. Mas nunca tive espaço antes. O lugar inteiro finalmente parecia só meu. Não algum compromisso entre o que eu queria e o que ele toleraria. 2 semanas no plano de pagamento, meu telefone vibrou com uma notificação do meu aplicativo bancário, mostrando um depósito de 500 euros. Verifiquei os detalhes da transação e vi que era do Bruno. Bem no prazo para o primeiro pagamento, encaminhei a confirmação para minha consultora jurídica na clínica, com uma breve nota reconhecendo o recebimento, mantendo tudo profissional e documentado. Não houve contato pessoal entre nós. Apenas negócios através de canais oficiais. Exatamente como deveria ter sido desde o começo, se eu tivesse sido mais esperta em me proteger. 3 dias depois, cheguei em casa do trabalho para encontrar a chave do Bruno no balcão da cozinha, ao lado de um pedaço de papel dobrado. O apartamento parecia diferente, mas vazio, com lacunas nas prateleiras, onde as coisas dele costumavam estar. Peguei a nota e comecei a ler. Algo sobre como destruir a vida dele, e arruinei os relacionamentos familiares dele. Amassei e joguei no lixo sem terminar de ler. O chaveiro chegou em 1 hora e trocou todas as fechaduras, enquanto empacotei as poucas coisas que ele esqueceu. Em uma caixa, mandei mensagem para ele, dizendo que as coisas dele estariam na calçada. Amanhã de manhã, e bloqueei o número dele de novo. Naquele fim de semana, a mãe dele ligou, perguntando se eu viria para o jantar de domingo, que ainda me considerava família. Agradeci, mas disse que precisava de um tempo para mim mesma. Primeiro ela entendeu e disse que o convite sempre estaria aberto quando eu me sentisse pronta. 3 semanas se passaram e ouvi através de amigos mútuos que Bruno tinha voltado a morar com os pais. Aparentemente, ele estava trabalhando na empresa de construção do tio agora. E dizendo a todos que estava tirando um tempo para se encontrar. Depois do nosso relacionamento tóxico, pessoas que sabiam a história real apenas reviraram os olhos quando ouviram a versão dele. André mandou mensagem, perguntando se eu queria experimentar aquele lugar, italiano no centro, sobre o qual conversamos. Conseguimos uma mesa perto da janela. E pela primeira vez em semanas, não olhei por cima do ombro. Ele me fez rir, contando histórias sobre os colegas de trabalho dele, e realmente perguntou sobre minha promoção no trabalho. Quando a conta veio, ele pagou sem fazer ser estranho ou esperar nada em troca. Voltando para meu carro, percebi que isso era como o normal se sentia. Minha consulta de aconselhamento daquela semana focou em desempacotar. Porque fiquei tanto tempo com alguém que não me valorizava, trabalhamos meus padrões de precisar ser necessária, e como confundir ser usada com ser amada. Ela me ajudou a ver que meu valor não estava ligado ao que eu poderia fornecer para outra pessoa. Saí me sentindo mais leve do que em anos. No mês seguinte, meu aplicativo bancário mostrou outro depósito de 500 euros do Bruno. Desta vez, havia uma nota no campo de memorando, dizendo que ele estava arrependido por deixar o ego dele arruinar algo bom. Tirei uma captura de tela para meus registros, mas não respondi. Ele não merecia meu perdão ou meu reconhecimento. O Chelsea me surpreendeu no fim de semana seguinte, convidando um monte dos nossos amigos para o que ela chamou de minha festa de liberdade. Todos trouxeram vinho e petiscos. Sentamos na minha sala recém-decorada, compartilhando histórias. Acontece que a maioria deles tinha notado os problemas, mas não sabia como mencionar, sem parecer que estavam atacando meu relacionamento. Minha amiga do trabalho admitiu que queria me sacudir quando mencionei comprar outro presente caro para ele no Natal passado. Rimos e choramos. E percebi que tinha um sistema de apoio incrível. André e eu estávamos nos vendo regularmente há 1 mês. Quando decidimos tornar as coisas oficiais, não anunciamos nas redes sociais ou fizemos alguma grande declaração. Apenas nos tornamos um casal em silêncio, sem drama ou reuniões familiares. Ele me trazia café no trabalho às vezes e eu cozinhava. Jantar na casa dele era fácil e confortável, de um jeito que as coisas com Bruno nunca foram. Conversávamos sobre coisas reais e ele se lembrava de detalhes sobre minha vida. Quando mencionei que o aniversário do meu pai estava chegando, ele sugeriu que visitássemos juntos. Os pagamentos do Bruno continuaram chegando no prazo. E continuei documentando, através da minha consultora jurídica. Quando o pagamento final chegou, havia um e-mail através do meu advogado, perguntando se poderíamos nos encontrar para um café para ter encerramento. Eu fiz minha consultora responder que não estava interessada em nos encontrar e considerava o assunto encerrado. Meu encerramento era a minha nova vida, sem ele me puxando para baixo. 6 meses depois que ele se mudou, eu estava no supermercado, pegando ingredientes para o jantar com André. Virei no corredor de cereais e lá estava Bruno, comparando preços de marcas genéricas com marcas de loja. As roupas de grife dele tinham ido embora, substituídas por jeans velhos e uma camiseta desbotada. Ele olhou para cima e me viu o rosto ficando vermelho. Ele começou a dizer algo sobre como eu estava bem e perguntou como eu estava. Disse educadamente que estava bem e precisava terminar as compras. Ele ficou lá, segurando a cesta dele de mantimentos baratos, enquanto me afastava, sentindo nada além de alívio. André estava esperando no próximo corredor, olhando o molho de macarrão e sorriu quando me viu. Terminamos as compras juntos, ele fazendo piadas sobre minha obsessão estranha, com marcas específicas de azeite no caixa. Ele insistiu em pagar, mesmo sendo minha vez, dizendo que queria me mimar.
Dirigindo para casa, pensei em como tudo estava diferente de um ano atrás. Naquela época, eu estava comprando mantimentos para dois, enquanto Bruno sentava em casa, deslizando por aplicativos de namoro. Agora eu tinha alguém que contribuía igualmente e realmente apreciava o que tínhamos juntos. O apartamento parecia um lar agora, com minhas fotos nas paredes e meus livros em cada prateleira. Chelsea tinha me ajudado a pintar a cozinha de um amarelo suave. Fazia o espaço inteiro parecer acolhedor. Até minhas plantas estavam prosperando. Agora que eu tinha energia para cuidar delas, o trabalho estava indo melhor também, já que não estava estressada com dinheiro ou lidando com o drama constante do Bruno. Sr. Becker tinha mencionado que outra promoção poderia estar chegando, e eu realmente me sentia pronta para ela desta vez. O fim de semana em que André sugeriu que dirigíssemos até as montanhas chegou 3 semanas depois, e empacotei minha mala, enquanto olhava meu armário organizado, que finalmente tinha espaço apenas para minhas coisas. Pegamos o carro dele pelas estradas sinuosas e paramos naquela pequena barraca na beira da estrada, onde ele nos comprou cidra de maçã fresca, sem verificar o saldo bancário primeiro. Na cabana que ele alugou, ele carregou nossas 2 malas para dentro e acendeu lareira, enquanto desempacotei os mantimentos que compramos juntos. Estou dividindo o custo sem tensão estranha sobre dinheiro. Naquela noite, sentamos no deck olhando as estrelas, e ele me disse que assistiu Bruno me tratar mal por anos, mas não sabia como dizer algo, sem parecer que estava apenas tentando nos separar. Ele disse que quase falou no Natal de 2 anos atrás, quando Bruno me fez pagar pelos presentes dos pais dele, e depois levou o crédito por eles. A manhã seguinte, caminhamos até essa cachoeira, e ele segurou minha mão para me ajudar sobre as rochas, mesmo que eu realmente não precisasse de ajuda. Na segunda de manhã, Sr. Becker me chamou em seu escritório, e disse que a papelada de promoção estava pronta. Se eu ainda quisesse, meu novo salário era quase o dobro do que eu estava ganhando antes. O Sr. Becker disse que eu deveria ter conseguido isso anos atrás, mas parecia estressada e distraída demais para lidar com a responsabilidade extra. A primeira coisa que fiz foi atualizar minhas informações de depósito, direto para minha nova conta, poupança, que não tinha o nome de mais ninguém. 3 semanas na minha nova posição, minha equipe me deu um pequeno almoço de celebração, e todos continuavam dizendo como eu parecia mais calma e focada. Ultimamente, o aniversário chegou 2 meses depois, e a mãe do André me enviou um cartão com flores prensadas dentro, e uma nota sobre como ela nunca tinha visto o André tão feliz em toda a vida dele. Ela mencionou no final que Bruno tinha começado terapia e estava trabalhando em seus problemas, que me fez sentir estranhamente satisfeita, sabendo que ele estava finalmente lidando com os problemas dele, em vez de torná-los meus. A busca por apartamento começou na primavera. Quando minha renovação de contrato chegou, eu percebi que podia realmente pagar algo legal em um bairro melhor. Mais perto do trabalho, André veio comigo para ver lugares e encontramos esse incrível de 1/4 com janelas enormes. Espaço de armário real. Na terceira visita, o senhorio verificou meu crédito e me aprovou imediatamente, já que minha pontuação tinha subido, sem os pagamentos perdidos do Bruno puxando para baixo. O dia da mudança chegou em um sábado, e André apareceu com caixas e fita adesiva às 7 da manhã, pronto para ajudar. Carregamos tudo no caminhão que ele alugou e, ao meio-dia, estávamos sentados no chão da minha nova sala, comendo comida chinesa direto dos recipientes. Chelsea veio naquela tarde com um planta e garrafa de vinho para celebrar meu novo lugar, que era realmente só meu. Montar meu escritório em casa no canto livre foi incrível, sabendo que finalmente poderia trabalhar de casa. Às vezes, sem Bruno interrompendo para pedir dinheiro ou atenção. Meu aplicativo bancário me mostrou algo incrível. 6 meses depois que Bruno se mudou, quando verifiquei meu saldo e vi poupanças reais acumulando pela primeira vez em anos. Abri uma conta de investimento naquela semana e coloquei meu primeiro depósito, sentindo-me genuinamente empolgada sobre planejar a aposentadoria e talvez comprar meu próprio lugar algum dia. O consultor financeiro no meu banco disse que eu estava em ótima forma para alguém da minha idade, uma vez que expliquei que tinha saído recentemente de um relacionamento financeiramente desgastante. Planejar minha primeira festa de jantar no novo apartamento pareceu uma coisa tão adulta de fazer, e Chelsea me ajudou a escolher pratos de servir. Na loja de segunda mão, André e eu cozinhamos juntos no dia da festa, ele cuidando do prato principal, enquanto fiz acompanhamentos e sobremesa do zero. Nossos amigos começaram a chegar por volta das 7, e todos trouxeram vinho ou flores. Continuavam comentando como eu parecia feliz e relaxada. Chelsea me puxou de lado na cozinha e disse que nunca me viu tão leve e livre, como se eu finalmente tivesse me tornado a pessoa que deveria ser o tempo todo. Alguém tirou uma foto em grupo naquela noite, e quando olhei mais tarde, mal me reconheci porque estava realmente sorrindo de verdade. Em vez de forçar, a marca de 1 ano daquele jantar de aniversário com Bruno chegou mais rápido do que esperava, e André fez reservas naquele lugar legal no centro. Ele usou um terno que comprou sozinho, e me buscou com flores que escolheu, porque sabia que eu gostava de tulipas mais do que rosas. Durante o jantar, ele continuou mexendo com algo no bolso, e finalmente se levantou bem ali no restaurante, e se ajoelhou. O anel que ele tirou não era enorme ou chamativo, mas era exatamente meu estilo. Ele tinha economizado para ele sozinho, sem colocar no crédito ou pedir ajuda a ninguém. Ele falou sobre construir algo real juntos, baseado em respeito e parceria e realmente ser iguais e tudo.
Minhas mãos tremeram quando ele deslizou o anel no meu dedo, e todos no restaurante começaram a aplaudir. Enquanto eu dizia sim, repetidamente, ligamos para a mãe dele do carro, e ela chorou lágrimas felizes, dizendo que estava esperando por isso, desde o dia que me conheceu, olhando para André nos dirigindo para casa, percebi que isso era como o amor verdadeiro se sentia. Quando não era construído em mentiras, ou dependência financeira, em respeito genuíno e honestidade. E essa é a análise de hoje. Espero que tenha dado algo prático para você pensar. Não apenas uma história para passar o tempo. Se até uma parte ficou com você, isso é uma vitória. Inscreva-se para não perder a próxima.